Eu sou o Padre Afonso, e o que você está prestes a ouvir é um registro de um exorcismo que silenciou uma aldeia inteira. Era noite em Hauris, um pequeno vilarejo nas montanhas da Áustria, quando o silêncio foi quebrado por um som que não pertencia a este mundo. Uma voz profunda e dissonante saindo da garganta de uma jovem que jamais teria força para produzi-la. Ela está aqui, sussurrou alguém, e então todas as velas da igreja se apagaram ao mesmo tempo. No escuro, só se ouvia a respiração ofegante de Michaela Koffel, deitada sobre o altar, o corpo convulsionando como se forças invisíveis disputassem sua alma. Eu me lembro do instante em que seus olhos se abriram, mostrando um branco leitoso, sem íris, e uma risada metálica ecoou entre as paredes de pedra. Foi ali que percebi. Algo antigo havia despertado. Algo que não conhecia piedade. Mas, para entender como chegamos àquela noite, precisamos voltar ao inverno de 1887, quando a fé daquela aldeia começou a se desfazer lentamente. A Áustria vivia um tempo de transição. O Império Austro-Húngaro ainda se sustentava sobre tradições antigas, mas o mundo moderno avançava, trazendo dúvidas e ciência para dentro das pequenas vilas que até então só conheciam o peso do sino da igreja. Hauris era uma dessas vilas, perdida entre montanhas e superstições. A maioria das famílias vivia do gado, e a missa era o único momento em que todos se reuniam. Foi nesse cenário que nasceu Michaela Koffel, filha de um sapateiro e de uma mulher conhecida por sua fé inabalável. Desde pequena ela parecia diferente, silenciosa, observadora e, às vezes, falava sozinha, como se conversasse com alguém invisível. As pessoas diziam que ela ouvia o vento das almas, uma expressão local para quem tinha sensibilidade espiritual. No entanto, aos 17 anos, algo mudou. Michaela começou a apresentar crises repentinas, gritando durante a noite e dizendo que vozes a chamavam pelo nome. O médico do vilarejo diagnosticou histeria, um termo muito usado na época, mas a família buscou ajuda do pároco local, o padre Heinrich Bauer. Ele descreveu em seus registros, mais tarde encontrados no arquivo da Diocese de Salzburgo, que a jovem demonstrava uma força descomunal e falava em línguas que jamais aprendera. Nas semanas seguintes, os fenômenos se intensificaram. Objetos se moviam sozinhos na casa dos Koffel. O cheiro de enxofre se espalhava sem origem aparente, e a jovem dizia enxergar sombras com olhos de vidro que se arrastavam pelos cantos. A comunidade se dividiu. Metade acreditava em possessão, a outra preferia o silêncio. Foi quando fui chamado, ainda um jovem padre auxiliar designado pela arquidiocese, para acompanhar o caso. Lembro-me da primeira vez que vi Michaela, sentada em uma cadeira de madeira, as mãos amarradas por um lenço. Ela olhou para mim e sorriu. "Ele sabe o seu nome", disse ela com uma voz que parecia vir de um abismo. O ambiente estava pesado, e até o ar parecia vibrar com algo invisível. Eu pedi que todos rezassem, e enquanto as vozes se misturavam em latim, Michaela começou a repetir as orações de trás para frente, palavra por palavra. O que me impressionou não foi apenas o fenômeno, mas o olhar dela, um olhar que parecia observar algo acima de nós, como se visse uma presença pairando no teto da casa. A notícia se espalhou rapidamente, e em poucos dias toda a vila falava do espírito na casa dos Koffel. Os sinos começaram a tocar mais vezes. As pessoas trancavam as portas antes do pôr do sol. As crianças eram proibidas de sair à noite. E então, numa tarde gelada de dezembro, Michaela desapareceu. Encontraram-na na igreja, ajoelhada diante do altar, com o rosto coberto de lágrimas e as mãos em feridas abertas, como se tivesse segurado algo em brasa. "Ele não vai sair", ela murmurava. Diante dos acontecimentos, a arquidiocese autorizou o ritual, e o padre Heinrich conduziu as primeiras sessões com cautela. Eu permaneci ao lado dele, segurando o crucifixo, e lendo os salmos em voz alta enquanto Michaela alternava entre sussurros e gritos de desespero. A cada prece, o ambiente mudava, o ar ficava denso, as velas tremulavam, e em certos momentos, uma voz grave, masculina e rouca, respondia em meio às orações. "Ela é minha desde o berço", dizia,
Era impossível negar o terror que dominava o lugar. Mas o que mais marcou aquela noite foi quando Micaela começou a revelar segredos sobre os presentes, coisas que ninguém poderia saber. Falou do filho do ferreiro, que planejava fugir com a filha do farmacêutico. Falou da mulher do padeiro, que escondia cartas de um amor antigo. Um silêncio absoluto tomou conta da capela. As pessoas perceberam que aquilo que falava através dela conhecia seus pecados mais íntimos. Foi nesse momento que a fé da aldeia vacilou. Alguns fugiram, outros caíram de joelhos pedindo perdão. E eu, diante daquele caos espiritual, entendi que o verdadeiro combate não era apenas contra uma presença obscura, mas contra o medo que se alimentava da culpa humana. As sessões continuaram por 3 dias. Micaela alternava entre lucidez e torpor. Às vezes, cantava cânticos religiosos em voz suave. Outras vezes, ria de modo grotesco. No 3º dia, durante uma prece de libertação, uma luz atravessou as janelas da igreja. Um raio de sol inesperado, já que o céu estava coberto de nuvens desde o início do ritual. Micaela gritou, depois silenciou. Caiu inconsciente. Quando despertou horas depois, seus olhos estavam normais. Ela perguntou onde estava e não se lembrava de nada. As marcas em suas mãos desapareceram poucos dias depois, e a aldeia, aos poucos, voltou ao silêncio. O padre Heinrich morreu meses depois, em paz, e deixou em seus escritos uma frase que nunca esqueci. Nem sempre o mal se manifesta para destruir. Às vezes, apenas para provar a fé dos que ainda acreditam. Hoje, ao reler seus relatórios e recordar aquele inverno, compreendo que o verdadeiro milagre não foi o exorcismo em si, mas a transformação de uma vila inteira que por alguns dias enxergou o invisível e redescobriu o poder da oração. Micaela viveu até a velhice, em Viena, e nunca mais falou sobre o ocorrido. Mas há quem diga que nas noites de vento forte ainda se ouve vindo das montanhas um sussurro em língua antiga, uma voz lembrando aqueles que duvidam que a fé às vezes é a única luz diante do abismo.